Justiça determina a derrubada de ranchos às margens aí do Rio Pardo, em Jardinópolis, Cruz das Posses e também Sertãozinho. Segundo a decisão, os imóveis foram construídos numa área de preservação permanente, mas as famílias garantem que elas foram autorizadas décadas atrás por uma usina que é dona desses lotes. As famílias estão desesperadas com a notícia porque só em Jardinópolis são 120 ranchos. A decisão da Justiça não é diretamente contra os donos dos imóveis. O alvo é uma usina de Sertãozinho, dona da área toda, que na década de 60 doou lotes no local em troca de cuidado com a área, com a beira do rio. E agora, acionada pelo Ministério Público por ser uma área de preservação permanente, a empresa fez um acordo com a promotoria para a retirada das famílias, demolição das casas e reflorestamento. Os rancheiros estão sendo tratados como invasores e não é o caso. Essa usina nos deu o direito há mais de 50 anos de ter nosso lazer. Hoje são muitas moradias, não são mais lazer. Na realidade, a gente nunca teve uma orientação correta. Naquela época não se tinha muita informação. Cerca de 1.500 ranchos de Jardinópolis, Cruz das Posses e também Sertãozinho deverão ser demolidos. O prazo para a saída voluntária das famílias é curto, em até 30 dias. Tem gente que mora no local há 30, 40 anos e não tem para onde ir. Moro em rancho de outra pessoa que não é meu, né? E não tem moradia, não tem casa na cidade, não tem nada. Tirando daqui eu não tenho para onde ir, né? Eu não tenho salário. É difícil, complicado. Nosso chão está caindo com essa história, né? Porque nós temos muitos moradores aqui na mesma situação que a minha. Né? A gente deixou tudo para viver uma vida mais tranquila e agora a gente está meio assustado. A gente não está tendo uma chance de ser ouvido. Estão ouvindo apenas duas partes. A terceira parte, os rancheiros, não foram nem comunicados. A gente ficou sabendo agora há poucos dias. A Justiça também determinou que a CPFL faça o desligamento da energia e a retirada dos postes que estão fixados em área considerada de preservação permanente. O prazo para isso é de 5 dias, sob pena de desobediência. Na hora que o fórum já ser liberado agora, já corre risco de arrancar todos os postes, toda a fiação. Aí fica ruim para o Sojão, que mora aqui, né, para a maioria das pessoas que precisam. Né? O rapaz que também faz imobiliário, que mora aqui também, né? Então isso aí vai ser muito triste para as pessoas, né? Os rancheiros estão dispostos a colaborar com o que for preciso em troca de permanecerem na área. Se tiver que plantar mais árvore, né? Por fazer o que tiver que fazer, né? Se tiver alguma rampa no beira do rio, arrancar, o que tiver que fazer, deixar uma margem livre, né? Quem não tem árvore na beira do rio, o meu tem, mas quem não tem, plantar, né? A gente orienta as pessoas a plantar mais árvore para lá de cá, né? Então, qualquer coisa que a usina exigir ou a Marinha exigir, a gente vai fazer. A maior parte do pessoal aqui, tudo cuida, né? Cuida dos ranchos, planta árvore, né? Eu mesmo cheguei a plantar muitas árvores aqui, né? Então, eu acho que está errado, né? As famílias estão com o advogado para recorrer da decisão. E ele reforça que a construção dos ranchos foi permitida e não houve invasão. Nós temos uma situação de que a própria usina, a própria proprietária do terreno, autorizou em determinado momento da história, autorizou que eles entrassem ali, que eles construíssem seus ranchos, e em alguns casos, inclusive, não trata-se apenas de um local de veraneio, é onde a pessoa tem para habitar, ela não possui outro imóvel, então, ocorrendo uma eventual demolição, ela vai ficar na rua, ela vai perder todo o seu patrimônio. E isso foi incentivado, e isso foi orquestrado pela própria usina. E hoje ela vem com essa situação de querer fazer a demolição desses bens que são dos rancheiros. Gislene Lopes, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A responsável pela área citada na reportagem, a agropecuária Iracema, informou que tanto ela quanto os rancheiros são réus em diversas ações distribuídas pelo Ministério Público de São Paulo sobre a ocupação do local. Disse também que nesses processos houve a determinação judicial de desocupação, demolição das edificações irregulares, bem como a recomposição ambiental. Acrescentou que o não cumprimento ensejará penalidades previstas na lei administrativa e também criminal.
Apesar dos rancheiros terem garantido na reportagem que a usina autorizou a entrada deles na década de 60, a empresa disse que nunca existiu qualquer tipo de autorização por parte dela para que eles ingressassem ou se estabelecessem no local. Para falar sobre todo esse imbróglio que envolve diversos rancheiros, então, eu recebo aqui no canal digital da Clube o advogado Tiago Marrara. Marrara, como nós podemos analisar, então, todo esse verdadeiro imbróglio, né? De um lado, os rancheiros dizendo que tiveram autorização lá na década de 60 da Iracema para se estabelecerem ali nesse local, até para cuidarem da área. Por outro lado, nós temos a lei que proíbe e a própria empresa dizendo que não autorizou lá naquela época. Como analisar todo esse cenário que nós temos, então? Boa tarde a você. Boa tarde, André, como vai? Esse problema dos ranchos é um problema que tem se espalhado Brasil afora e é um problema que não foi ignorado pelo Congresso Nacional quando criou o novo Código Florestal. O novo Código Florestal fala de áreas que tenham sido ocupadas já de longa data, em espaços verdes de preservação permanente e, inclusive, prevê anistias e a possibilidade de regularização fundiária dessas áreas. O problema no caso concreto, pelo que foi narrado, é que essa área seria da usina e a própria usina não reconheceria esses ocupantes que seriam os rancheiros. Então, o que me parece importante nesse caso, para solucionar a questão dessas famílias, é que os rancheiros, pelo seu representante, pelo seu advogado, busque comprovar a propriedade sobre essa área ou a posse sobre essa área, seja por uso capião, seja por algum outro instituto jurídico aceitável. Marrara, reforçando o que eu já disse na primeira pergunta, então esses imóveis construídos lá na década de 60, quais os direitos esses proprietários têm, então, caso eles venham a ter que demolir esses imóveis? Bom, eles têm, em primeiro lugar, que questionar essa medida na justiça e eles podem, se efetivamente comprovarem que estão ocupando essas áreas de maneira legítima, eles podem buscar algum tipo de reparação, ou seja, eles teriam um direito de reparação em relação à usina que teria cedido essas áreas indevidamente para a moradia dessas pessoas. O que poderia, então, ter evitado essa situação nesse caso e o que pode evitar futuros casos na nossa macro-região? Uma maneira de se evitar esse tipo de caso, André, é observar com muita cautela a legislação florestal, sobretudo o Código Florestal. Como foi dito, o Código Florestal reconhece essas áreas que foram ocupadas há muito tempo, mas o Código Florestal exige algumas medidas de adaptação dessas áreas ocupadas. E essas medidas de adaptação ou de proteção ambiental variam de acordo com o tamanho da propriedade. Então, se nós tivermos propriedades pequenas, se nós tivermos pequenos ranchos, fica muito mais fácil regularizar a área do que se nós tivermos uma área muito grande, uma fazenda, por exemplo. Então, o que é muito importante saber é que se o rancheiro não dispõe do título de propriedade, se ele está numa área que pertence a outra pessoa e não formalizou essa transferência de propriedade, ele pode ter muitos problemas. Por quê? No momento em que o Ministério Público analisar a questão, ele não vai considerar apenas a área do rancheiro, ele vai considerar a área como um todo. E quanto maior for a área, mais difícil é a recuperação, mais difícil é a manutenção das pessoas no local. Para a gente ter uma ideia, são 1.500 ranchos construídos, então, segundo a Justiça, de forma irregular nessa área de preservação permanente. A gente ouviu uma senhora dizendo ali, até na reportagem, que é o único bem que ela tem, que é a única casa que ela tem para morar. Aí, nessas situações, onde esse é o único patrimônio de uma família, tem uma saída amigável, menos prejudicial? Vamos lá, André. Duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, esse número que você menciona é extremamente elevado. Isso já nos mostra que deve haver muita atenção, não só do Ministério Público, mas também da Prefeitura com esse caso. Se nós constatarmos que existe aí um núcleo urbano, um bairro, um conjunto significativo de pessoas, o próprio município pode buscar uma forma de regularização fundiária, criando aí uma espécie de área urbana com algumas regras especiais
não é? Usando para tanto as normas da Lei de Regularização Fundiária. Outra coisa muito importante, você disse que muitas famílias não têm para onde ir. É possível uma solução alternativa? Sim, sempre é possível uma solução alternativa, é possível que se busque algum acordo, um ajustamento de conduta junto ao Ministério Público para que se encontre uma solução mais razoável e menos gravosa, porque no intuito de proteger o meio ambiente, nós podemos gerar um problema ainda maior, um problema de sobrevivência dessas famílias. Então, nós não podemos pensar isoladamente na proteção ambiental sem a razoabilidade necessária para que todos os direitos envolvidos sejam protegidos. Tiago Marrara, advogado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Até mais.